Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. É uma honra muito grande saber que você está aí do outro lado, mais uma vez com a gente, assistindo a gente, né, dando prioridade do seu tempo aí. Rapaz, que bacana, né, Orlandinho? Antigamente a galera era na Rede Globo assistindo novela, vale a pena ver de novo. A gente sabia a programação da Globo todinha, né? Pois é, estamos aí agora fazendo história, né? Não, agora Bruno? A galera tira um tempinho pra ficar com a gente. Ainda é pouquinha gente ainda, mas nós vamos crescer cada vez mais, né não? É isso aí, principalmente porque a gente tem trago aqui convidados relevantes, pessoas que têm assuntos bacanas pra tratar, né? E se você tá chegando nesse canal pela primeira vez, é uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo. Já te convido a você seguir o nosso canal aqui, ativar o sininho, mete o dedo no like, velho. É importante. Eu ficava vendo a galera que produz conteúdo aí pedindo like, eu achava aquilo uma bobeira. O cara fica pedindo like. Quando a gente tá realizando o negócio, a gente sabe a dor que é, pô. Porque o próprio YouTube dá o relatório pra gente. 70% da galera que acompanha o nosso canal não segue a conta. Então, segue porque isso fortalece o nosso canal e te dá a oportunidade de você ter contato com o nosso conteúdo. Quando sai programa novo, você vai lá e sabe que tá chegando. Obrigado por você estar escolhendo a gente aqui. E hoje nós estamos no nosso Pó de Pedra Política. O Pó de Pedra Política é um quadro sensacional. Trago aqui pessoas relevantes da área da política, pessoas políticos com cargo eletivo, políticos em construção, políticos que participaram de eleição, enfim. Qualquer ente político relevante aí que tem um bom bate-papo, tem um bom tema, a gente está trazendo para cá para a gente bater um papo. Eu trouxe um cara hoje muito especial, eu o conheci na internet, eu não tinha amizade com ele, mas com certeza se a gente for puxar o fio da navalha aqui, a gente tem muitos amigos ou conhecidos em comum. E o nome dele é Rafael Otaiano. Tudo bem, Rafael? Bem, Bruno, obrigado pelo convite. Eu agradeço a seu deslocamento, né? Vim de Vitória para cá para estar com a gente, sinal de honra para mim, para nossa equipe aí, a gente tem um time grande trabalhando, e a gente que é daqui de Cachoeiro, que é do interior, do sul do estado, a gente tem esse trânsito de ir para Vitória muito tranquilo. Você fala, vou em Vitória, para nós é um pulo. Agora eu sei, porque também morei mais de 10 anos em Vitória, que quando você fala para um cara de Vitória, né, para um vitoriense aí, para um capixaba de Vitória, tem que ir em Cachoeiro, o cara coça a cabeça. Mal sabe ele que é mais longe você sair de Vila Velha no horário de pico para chegar na Serra do que você sair de Vila Velha, por exemplo, chegar em Cachoeiro. Mas eu te agradeço a sua disponibilidade para a gente falar de temas relevantes, cara. A gente tem criado essa conexão com o VIX aí sempre que dá, sempre que pode, porque a gente sabe que lá é a capital. Eu morei lá há muitos anos, trabalhei na Prefeitura de Vitória durante 3 anos, fui funcionário da Prefeitura de Vitória. Tenho orgulho disso, foi um período de muito aprendizado, de muito conhecimento. E depois que me formei, voltei para a cidade, para a terrinha, estou aqui tocando a minha vidinha e buscando conexões importantes como a sua. E o vídeo do Rafael despontou para mim lá, ele com um vídeo bem viral lá, falando umas paradas legais lá sobre direita, e pai, vamos fazer, e papapá. Eu falei, vamos trazer esse cara aqui. Ele falou, vamos conversar. Ele falou, bora, marca o dia e a hora. E tá aqui pra gente fazer esse programa. Bom, o Rafael, ele é suplente de vereador, ele vai falar agora, eu vou dar a palavra para ele. Na cidade do município de Vitória, né? Tá lá na bica para assumir a qualquer momento, a qualquer hora. Mas ele também é advogado, ele é engenheiro, ele tem uma história, uma trajetória gigante na área do empreendedorismo. E o nosso gancho aqui é esse, Rafael, falar de empreendedorismo, falar de quem produz, falar do mercado e trazer mentes relevantes como a sua para estar aqui compartilhando com a gente. Para o público que está chegando, o pessoal do Granito, o pessoal da Pedra que está acompanhando a gente, se apresenta aí, fala um pouquinho do Rafael para a galera aí, sua trajetória, enfim. Legal. Fica à vontade para se apresentar aí. Bruno, obrigado mais uma vez, obrigado a você que está em casa. Então, já aproveitando aqui, segue o canal e clica no like aí, né? Tem que seguir, pô. Mas, além disso, bom, você falou, eu sou suplente de vereador em Vitória, em 2022 eu vim para a política, mas vim depois que já tinha consolidado minha carreira também como executivo, como empreendedor, né? Você mencionou, sou advogado, sou engenheiro, também fui bolsista em liderança global na Universidade de Georgetown, e lá já se dizia que aqueles que estão sendo preparados deveriam voltar para os seus países de origem para serem agentes de transformação. Então, a partir disso, eu entendi a minha responsabilidade com o Brasil e principalmente com o Espírito Santo, né? Sendo grato, no caso, à cidade de Vitória, mas ao nosso estado também, que foi onde eu cresci, onde eu tive as minhas experiências e também tive muitas oportunidades.
A partir disso, eu tive aí um empreendimento desde meus 27 anos de idade, abri a própria empresa, consegui prosperar. E aí, quando chegou ali nos meus 32, eu estava como diretor de sindicato, federação, associação empresarial. Então, assim, o associativismo foi algo que sempre fez parte da minha vida, né? Fiz parte do Instituto Líderes do Amanhã, formação de jovens líderes. E com isso tudo, acho que a gente vai percebendo que no final do dia é muito relevante quem produz, principalmente pela liderança que essas pessoas exercem nos seus negócios, nas suas comunidades, nas suas cidades, assim como você falou. Então, uma vez que eu tive noção dessa responsabilidade, eu falei, agora eu preciso extrapolar a quem eu estou servindo. Não dá para ser só a minha família, a minha empresa ou a um contexto de empresários. Eu preciso extrapolar e servir as pessoas. Como que você faz isso? Na política. Então, 22 fui candidato a deputado estadual, 23 fui convidado, fui secretário de Desenvolvimento Econômico no município de Viana, é onde eu presidi a Associação Empresarial. Graças a Deus fiz um bom trabalho, tenho boas referências lá. Agradeço o prefeito Anderson Bueno que fez esse convite, foi ousado em chamar um empresário para estar dentro da prefeitura, né? E em 2024 candidatei a vereador de Vitória, primeiro suplente, com detalhe, né? Eu fui o 19º mais votado, sendo 21 cadeiras. Então, se fosse por votos absolutos, eu estaria eleito. Mas sabendo a questão de chapa, né, de partido, fiquei como primeiro suplente do PL e, como você falou, desde então, fazendo meu trabalho nas redes sociais, sem cargo, sem salário, mas falando e defendendo os valores, os princípios que eu acredito, que são os valores da direita, desde a questão de família, desde a questão de ordem, de progresso, né? E por isso estou aqui para conversar com você. Bom, o tema do programa de hoje é o desenvolvimento do Espírito Santo sob a ótica da direita. Lógico que são as opiniões do Rafael, ele está no partido, ele não está falando pelo partido, ele vai falar a opinião dele, obviamente, muita coisa vai convergir com a visão do partido, mas é legal eu saber que tem um cara do seu perfil com a gente. Olha só, durante muito tempo, cara, a gente via a política, os postos políticos sendo ocupados por pessoas que realmente não tinham ocupação, não tinham uma carreira profissional, não tinham uma qualificação até, e estavam ali, às vezes, vindo a candidato, isso acontece até hoje, vindo candidatos buscando na profissão do vereador, né, no desempenho do papel do político eleito, um meio de subsistência e de formar algum tipo de relevância, né, para ganhar dinheiro com isso, né? Lícito, eu estou falando de lícito, não estou falando nem do ilícito, não. O cara quer o salário do vereador, quer ali as benesses ali do cargo. E durante muito tempo você via que pessoas como nós, que às vezes tá empresariando, tem um CNPJ nas costas, tem uma responsabilidade de geração de emprego, de renda, ficava muito pesado quando o cara ia olhar, botar na balança, pô, não tem como ser candidato, não dá. E hoje a gente vê que existe uma mudança um pouco do perfil, assim, tem tido mais espaço, principalmente para a direita, mas também por pessoas ocupadas. Você percebe isso? Com toda certeza. Eu posso te dizer da minha experiência. Com 17 anos, meu pai perguntou para mim, o que você quer fazer da vida? Eu falei, olha, ou vou fazer direito, que eu quero ser advogado, ou vou fazer administração, porque eu quero abrir a minha empresa, ou no final das contas eu vou ser político. E a resposta que eu tive dele era acho que um consenso geral na família, esquece política que isso é coisa de vagabundo. Então, de fato, a percepção social era de que aquele cara que ia pra política, ele não era bom em nada. Era o cara que tinha dado errado em tudo. Exato. E se o cara fosse bom em alguma coisa, ele tinha prosperado antes. Quando ele não prosperou em absolutamente nada, vai pra política. E, de fato, isso persistiu. Até porque muitos de nós, pessoas, não estávamos ligando tanto pra política. Porque, no final das contas, você tá correndo atrás de quê? Botar comida na mesa da sua família, estruturar a sua família, cuidar dos seus filhos, trabalhar, pagar imposto para um governo que cada vez mais aumenta impostos, cuidar dos seus funcionários, treinar a sua equipe, melhorar os seus processos. Então, todos nós estávamos ocupados com alguma coisa. O desocupado ocupava o espaço da política. E a gente viu isso até hoje. Agora, se fosse na nossa empresa, um funcionário incompetente, você mandava embora. Se fosse num hospital, se fosse em algum lugar, uma pessoa que não executou bem ia ser responsabilizada. A política é o único lugar onde o incompetente ainda consegue ser promovido. Então, assim, eu acho que sim, a gente está vivendo agora essa transformação e, graças a Deus, eu estou aí para poder ajudar nessa transformação onde pessoas qualificadas não só tem que ter espaço, mas tem que ser eleito, para a gente poder chegar lá e fazer a transformação acontecer. Né? Porque falar qualquer papagaio fala, o negócio é entregar resultado. Agora, Rafael, ser de direita, essa vertente política, essa linha política que se estabeleceu e teve seu auge ali no Bolsonaro, né? Você acha que é uma onda
que já passou e vai ficar a galera fazendo barulho aqui. Você acha que é uma tendência? Chegou para ficar? Você acha que a direita ela se consolida, especialmente não só no próximo pleito, mas na construção da política do Brasil? Tem espaço para a direita se consolidar de uma maneira mais definitiva, de saber que, olha, né, uma andorinha só não faz verão. Tem um gráfico que roda, né? Tem um gráfico que roda aí, você já deve ter visto esse gráfico. Principalmente no nosso meio de direita acontece muito isso. Que alguém foi lá e botou assim, 2003, aí a bandeirinha do PT, 2004, PT, aí chega no Temer ali, PMDB, 2 daninhos só, e depois mais 4 anos de Bolsonaro e PT de novo. Você lembra? Já viu essa? Sim. Aí o pessoal fala, a culpa, aí o pessoal usa essa imagem para dizer assim, a culpa é do Bolsonaro, né? Quer dizer, PT 18 anos, quase 20 anos no governo e tá sempre tirando os outros da pobreza. Mas você acha que... Então, assim, mas de fato, aquilo ali, aquele meme, é uma representação gráfica, visual de uma realidade do país. A gente realmente está sendo governado pela esquerda há muito tempo. Tivemos esses bons ventos da direita, esses 4 anos de Bolsonaro que foram prósperos, foram abençoados, apesar dos pesares, apesar da pandemia e de todo o pessoal contra. E aí surgiram... Da guerra na Rússia e tudo mais. E aí surgiram políticos como você, como muitos que estão no seu primeiro mandato agora. Você acha que isso é uma curva que vai continuar mantendo o crescimento? Certeza disso. A direita no Brasil, ela só tende a cada vez mais a crescer e se consolidar. E eu te digo isso com base, inclusive, comparativos. Quando você olha para os Estados Unidos, você tem basicamente democratas e republicanos. No Brasil, a gente chegou a ter 35 partidos. No passado, criava-se partido porque partido político era a forma de você fazer negociata de cargo dentro de uma estrutura política, apoios também, e no final das contas você tinha ainda verba para fazer campanha. Então imagina quantas pessoas que não se apropriaram disso, muitas vezes não para servir a população, né? Então acho que a gente vem, até pela questão de cláusulas de barreira e tudo, essa consolidação ela vem acontecendo. Partidos vão deixando de existir, partidos vão fazendo essa fusão e naturalmente que as pessoas, mesmo diante de um estresse, de certa polarização, elas vão aumentando o seu nível de consciência política. Então elas começam a questionar o que você defende. Porque o que você defende diz muito sobre quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Você é a favor do aborto ou você é contra o aborto? Você é a favor de Bolsa Família ou você é contra a Bolsa Família? Ou independente de ser contra ou a favor, para não tornar isso tão estático, quais são as políticas públicas ou de que forma o aborto é ou não é realizado, está previsto na legislação, de que forma o Bolsa Família continua ou não continua, como é que você tira isso das pessoas que estão vivendo com isso hoje. Então, assim, esses questionamentos que são de grandes temas, no final das contas, eles mexem também no cerne do ser humano, o que a pessoa acredita que é o caminho para o nosso país. Então, direita e esquerda hoje, eu acredito, não são só polos, são também orientações para o desenvolvimento do país, seja no espectro econômico, seja também no espectro social. É o que eu acredito. Mas veja bem, e aí é uma provocação que eu te faço deliberada aqui, porque eu quero te provocar para entender a sua visão do que eu vou te falar agora. Não corre o risco da direita estar caminhando num caminho... Quando eu falo direita, é lógico que são plurais as opiniões e os entes políticos. Mas, em linhas gerais, a percepção pública em relação à direita, a gente não está acabando entrando numa seara de se tornar uma direita muito verborrágica. Não, eu estou vendo a direita muito verborrágica, muito reacionária, que era uma coisa que a gente sempre condenou da esquerda. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o pessoal teve a condenação do Bolsonaro. Né? Aí o pessoal foi lá para o plenário, lá estou falando de Brasília, estou falando de Câmara dos Deputados. O pessoal foi lá no dia seguinte e tal, e fez lá o tal do congestionamento, tem um nome que me fugiu agora. O pessoal foi lá e fez o bloqueio lá, não vai votar nada aqui enquanto não votar a anistia. Aí o pessoal foi lá, subiu no palanque, roubou o microfone, não deixou o menino abrir os trabalhos, o presidente lá, o Mota, né? E aí, 2 ticos de conversa, cederam. Aí foram lá, alguns foram pedir desculpa. Não, eu quero desculpar, foi no calor do momento.
Isso não vai minando a credibilidade da população nos nossos valores? Você acha que está faltando alguma coisa para a gente conseguir apresentar o argumento melhor para a sociedade? Então vamos lá. Não é só da direita. Em contexto geral da política, as pessoas estão tendo clareza que muito se fala, muito se grita, pouco se entrega. A vida das pessoas continua a mesma ou pior. Então, para a pessoa é o seguinte, como é que a política reverbera na minha vida? O que esse político fez efetivamente que mexeu na minha vida? Então, quando a gente só reagir de forma inconsciente, não é agir conscientemente. Acho que essa é a primeira questão. Então eu concordo com você, isso acontece em todos os espectros, direita e esquerda, essa coisa da verborragia. Todo mundo quer xingar, quer ofender, mas no final do dia é o seguinte, na prática, o que está sendo feito e como que isso transforma a vida das pessoas. Exato. Então eu concordo com você. O que a direita está contribuindo, Rafael? Exatamente. E acho que parte do meu papel, e eu te falo isso, eu fiz uma mudança de partido em 2022, eu concorri pelo Podemos, foi o primeiro partido que me acolheu. Em 2024, eu vim justamente para o PL por essa questão de posicionamento. E as pessoas perguntavam, pô, mas você não acha que no PL você vai ser tido como um extremista, etc? Eu falei, não, porque eu não sou essa pessoa. Eu sou um cara técnico que entrega resultado e assim eu pautei a minha vida. Então cabe a mim também a responsabilidade de mostrar que eu sou diferente dos demais, inclusive dentro do meu meio na direita. Mostrar que eu tenho entrega, mostrar que eu tenho currículo, porque no final das contas eu não sou responsável pelo que os outros fazem, eu sou responsável pelo que eu faço. E acho que essa é a consciência que a gente tem que trazer cada vez mais para a direita, de que à medida que a gente se prova, é à medida que a gente entrega resultado na vida das pessoas. Fazer congestionamento, igual você falou lá na Câmara, como um ato simbólico para chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo, que é uma condenação que já era prevista de um ex-presidente, de um crime que ele não cometeu, é o famoso golpe que nunca aconteceu, o cara, a faixa foi passada, tem 3 anos que o Lula está no poder, e você vai me dizer que houve golpe? Qual golpe? Agora, sacrificar uma pessoa da forma como eles estão fazendo, isso sim para mim é que é um absurdo. Qual pessoa? O Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. Não, Você claro. vê que eles não querem condenar e colocar ele na cadeia. Até porque se o próprio PT acaba com a figura do Bolsonaro, acaba também a razão deles existirem. Porque um adversário só se fortalece na medida que ele é antagonista a uma outra pessoa. Falar de ideias, falar de resultado é muito difícil. Você tem que ser competente para fazer isso. Então, no final das contas, o PT se aproveita disso e você pode ter certeza, vão alongar essa conversa de Bolsonaro, anistia o máximo que der, justamente para poder alimentar a massa, que é a massa da esquerda, que não quer ver a anistia sair e quer ver o Bolsonaro na cadeia, mas ao mesmo tempo para gerar essa confluência de antagônicos, justamente para chamar a atenção e se projetar. No final das contas, o que o Lula já está dizendo é como se fosse dizer o seguinte, é eu contra outra pessoa. E aí ele, de novo, segue fazendo as condutas populistas que ele faz e chama a atenção. Então, de novo, a direita precisa sim ser mais inteligente, mais estrategista, mais unida, porque hoje o que a gente tem é até fogo amigo. Não, nós estamos gravando esse programa aqui no momento em que, agora até passou, foi anteontem, né? As coisas estão passando tão rápido, mas essa semana nós tivemos lá o embate do Jeffrey Chiquini batendo no Paulo Figueiredo, né? A gente teve, tem muitos movimentos, né? Aí é o cara do PP lá, o Nogueira, batendo no Eduardo Bolsonaro e tal. Então, assim, o meu medo e a minha pergunta sincera para você, como um cara de direita, mas que está observando, eu não estou no jogo, né? Como político, eu não estou candidato a nada e nem devo ser, tá? O pessoal fala para eu vir aí, mas não sei se eu mexo com esse troço, não. Eu vejo assim, eu tenho percebido, a direita ela tem uma bandeira, ela tem uma estrutura, né? Muito bem desenhada, muito bem definida, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Bolsonaro, como um líder maior, ele conseguia orquestrar muito bem isso, ele jogava o jogo direitinho. O meu medo, assim, a percepção que eu estou tendo é que parece que o Alexandre de Moraes, que o STF, está de fato conseguindo alcançar o objetivo deles. Pegaram o líder e tiraram do jogo. Porque o Bolsonaro está incomunicável, né? Não pode se pronunciar, está preso dentro de casa, né, com tornozeleira. Inviabilizar o cara, anular o cara. A mídia fez com certeza fez um pacto aí, eu não sei se fez, eu estou dizendo que eu acho que fez, para não citar, não tem matéria, não tem manchete de Bolsonaro. Parece que estão querendo apagar o cara da história. E a direita que nessa hora era para dizer assim, não, peraí,
Peraí, o jogo, o cara tá. A estratégia do cara tá a olhos vistos, pô. Vou tirar o líder, o cabeça, pra deixar a galera batendo. Igual quando você tira as anteninhas da formiga, tá Sim. todo mundo batendo cabeça. No momento em que o pessoal já era pra estar muito mais preparado pra dizer o seguinte, cara, o objetivo do cara sempre foi esse. É isso? Tirar o líder e deixar a galera. Aí fica todo mundo dizendo, não, é o Ratinho, é o Tarcísio, é o Zema, é o outro lá, o. Como é que é aquele lá de Goiás? O Caiado. Caiado, é não sei quem, não, é a Michele, é o Eduardo, é o Flávio. Aí a galera tá plantando pra lá e pra cá e o pessoal tá perdido. A Carla Zambelli lá na Itália pra ser extraditada, já chegou já o negócio dela. O outro cara que saiu do gabinete do Alexandre de Moraes com todas as provas pra, né, vir à tona. Sim. Caiu no esquecimento, entrou na vala. Tagliaferro. Tagliaferro entrou no esquecimento. Qual a solução, Rafael, para a esquerda estar organizada para o ano que vem? Como é que Direita. você acha que a direita... Pô? Mas a esquerda também, qual a sua opinião sobre a esquerda? Como é que a esquerda está? Eu acho, primeiro, é o seguinte... A direita no Brasil está se consolidando, né? Porque até então, você imagina, até alguns anos atrás, na nossa juventude, a gente tinha o Teatro de Tesouras, que era PT, PSDB, vermelho e azul. A quem diria que o PSDB era a direita do Brasil, onde social-democrata estaria no centro-esquerda ali no mínimo, né? Então, essa é a primeira questão. Então, eu acho que a direita no Brasil, com Bolsonaro, ela nasceu e ela está se consolidando. O que a gente viu nas eleições de 2022, e a gente ainda viu um pouco nas eleições de 2024, são muitas pessoas que estão aproveitando a onda da direita para justamente se projetar. Então, eu acho que o que a gente está passando agora é justamente um processo de depuração de quem efetivamente defende princípios, valores, e aí sim, materializa isso, não é só no seu discurso, materializa no seu dia a dia, dentro da sua casa, com a sua família, na sua cidade. Será que essa pessoa realmente defende e pratica aquilo? Se essa pessoa pratica isso nas suas políticas públicas, se ela tem objetivo no mandato que ela está fazendo, porque agora você pode avaliar. Já tem pelo menos 8 meses aí que foram empossados todos os vereadores. Vamos olhar o que esses vereadores fizeram. Eu te falo, os lá de Vitória aprovaram o aumento, a criação de um ticket de alimentação para eles. É um absurdo. O cara tem 8 meses e já quer ganhando 17 mil reais de salário, aprovar um ticket de 1.250, em dezembro dava para 2.500. É isso que você entregou para a população capixaba? Para quem mora em Vitória? É um absurdo. E não foi só lá não. Em Colatina fizeram isso, em Aracruz fizeram isso, as cidades do interior todo. Primeiro ano. Então isso é o tipo de coisa que mostra o quê? Não é nem só organização. A primeira coisa é qual o nível de conexão real com o seu eleitor que você tem. Porque isso é um tapa na cara da sociedade. Então, a direita, para mim, está justamente passando por esse processo de depuração e você falou muito bem. Uma vez que você tira a cabeça do líder, as pessoas elas vão para qualquer lugar. Começa aquela briga, todo mundo quer assumir o papel do líder. E aí o que está acontecendo? A direita hoje ela vai se comendo. Mas até isso mostra o seguinte, quem é aqui que tem de fato valores? Porque numa estrutura dessa, se a pessoa que está ombreando com você, você comunga dos meus valores, você não quer machucá-la, você não quer denegri-la, ao contrário, você quer colaborar com ela porque existe um objetivo maior a ser realizado, qual seja defender valores, defender princípios, transformar a vida das pessoas. Então eu acho que mesmo esse processo, por mais desorganizado que esteja, mostra que nós estamos num caminho de consolidação. A esquerda já vem fazendo isso há tempos. Você acha que a gente está em caminho de consolidação? Eu acredito que sim. Acredito que sim, tanto que se não tivesse isso, eu não estaria aqui. Porque você não teria me chamado, você não teria percebido que eu sou um cara de direita. Então aí que tá, a demonstração é que antes a gente nem conseguia saber quem era de direita. Hoje pelo menos você começa a ter um pouco de clareza. Começa a ter um alinhamento, você fala assim, essa pessoa fala, faz e ela vive aquilo que ela tá falando. Esse migué com as redes sociais ficou mais difícil de dar. Então assim, eu acredito, no meu cerne, que nós estamos passando a duras penas esse processo de consolidação. Talvez se você não tivesse tendo a esquerda querendo destruir a direita, se não tivesse aí uma série de decisões altamente questionáveis do judiciário. Então eu acho que a gente está assim nesse processo. Olha só, eu não tenho esse dado, eu tinha muita vontade de consolidar esses dados para apresentar, mas infelizmente o corre da vida não permite. Desde a eleição lá de Dilma para cá, foi acontecendo um fenômeno no Brasil. O PT tinha um sem número, tá? O X lá, um número bem grande, um percentual bem grande, sei lá, 80%, 70%. Um número grande aí, ou o PT e a esquerda, né? Não é só o PT, PT e PSOL, PDT, Parará, Pororô, PSB. Tinha um sem número muito importante de prefeituras e de vereadores. E não existia nem direita
Na verdade, o próprio Bolsonaro foi um cara que sempre migrou por vários partidos e não tinha um partido para chamar de seu. Bom, depois que veio a eleição seguinte, se eu não me engano, 2016, depois 2018, ano após ano, todos os estados, com raríssimas exceções, começaram a trocar os seus players, os seus políticos, por políticos conectados com a direita. Uhum. Né? Isso assim, de maneira avassaladora, ao ponto que o PT estava praticamente exterminado. Uhum. Né? E aí veio a eleição final, essa eleição agora, que elegeu o Lula, né? que deram posse ao Lula, né? Essa eleição aí. E aí, cara, você aceita o cafezinho? O pessoal nem te perguntou. Esse café, pô. Cafezinho. Hã? Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de um cafezinho, né? Tá ótimo, serve aí, mano. Pô, me arruma aquele pingadinho lá. É porque eu tô meio sonolento, vocês estão percebendo? Minha vista tá um pouco oscilante aqui. Rafael, quando foi na eleição de Lula, aconteceu um fenômeno. A Câmara toda se voltou à direita. Os governos praticamente extirparam. Parece que só tem uma prefeitura que tem um cara de esquerda no Brasil, que é o do PT, que é o cara lá de Fortaleza, né? Acho que de Fortaleza, o cara de Fortaleza. O João Campos lá. Recife, perdão. PSB Recife. ele. PSB. O cara de Recife lá, que é aliado do Lula. João Campos Neto, obrigado. E aí, cara, quer dizer, o perfil da eleição foi toda de direita, né? O perfil, reconduzimos o Magno Malta no Senado, né? Que tinha perdido lá para aquela turma da esquerda lá, que usou, né? Se vendeu como direita, depois virou esquerda. O Bolsonaro ganhou as eleições no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte. E só perdeu no Nordeste. Tipo assim, 75 a 25. E perdeu a eleição porque perdeu no Nordeste. Aí construí esse raciocínio para dizer o seguinte. A gente teve uma década praticamente inteira de uma linha exponencial de crescimento da direita. As próximas eleições não mete medo, não, da gente perder esse protagonismo, porque a gente está falando tanto aqui de esquerda e de direita, mas a gente está esquecendo que tem o Centrão. Uhum. E existem fortes sinais de que o Centrão está saindo fortalecido desse embate. O que você pensa sobre isso? Vou te dizer o que eu acredito. Primeiro no mundo todo, você vê esses movimentos que é o pêndulo da política. Ele chega de um lado, bate de um lado, ele começa a voltar para o outro. Principalmente se você não tiver resultado. Passa pelo meio ali. Passa por esse meio. O pessoal sempre fala sobre isso. Se você observar, ao mesmo tempo que o PT diminuiu o seu tamanho pós-Dilma, você vai perceber que os partidos de centro, esquerda e centro foram que absorveram isso. Então você vai ver ali PSD, PSB, essa galera toda foi absorvendo esse pessoal que estava ali na esquerda, vamos dizer assim, com o PSOL PT da vida. Né? PCdoB. Mas PSB é esquerda, pô. Então veio trazendo para esses caras. A direita, eu acredito também que a gente vai perceber um pouco desse movimento que muitas vezes se a direita não se consolidar, o pêndulo bateu lá. O que vai começar a acontecer? O pêndulo pode começar a voltar. Justamente por quê? Porque as pessoas também não conseguem, durante muito tempo, sustentar tensões. Então, quando você tem os polos fazendo ali um antagonismo muito forte, isso causa um estresse emocional para as pessoas muito grande. Então, por própria escolha de menos tensão, as pessoas, elas para distender essa corda, elas vão buscar um pouco uma coisa, talvez, que ela imagina que é ou flexível ou equilibrada. Então, se você pensar numa mesa, o ponto de equilíbrio é sempre no meio, o que não é no Brasil, até porque o centrão aqui, na verdade, ele se move conforme interesse. Não tem nada a ver com equilíbrio. Mas a tendência é, do mesmo jeito que a gente teve esquerda vindo para centro-esquerda, é capaz de você logo num futuro. Aí eu acho que é onde a gente tem que ficar atento. Se a gente não tiver uma consolidação da direita de forma organizada, você vai ver essa direita também, vamos dizer assim, esvaecer um pouco porque seria uma centro-direita. E aí é onde eu acredito que também isso vai crescer, pode crescer, se a direita não se consolidar. É o que eu imagino que tem de acontecer no Brasil. Eu não sou futurólogo não, mas muitas previsões minhas políticas deram certo. Eu tô com o sentimento, Rafael,
de que essa próxima eleição agora do ano que vem é governador, né? Deputado estadual e mais o que? Presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Presidente ano que vem, né? É. E eu tenho um sentimento de que a esquerda, de que a direita vai dar uma freada por causa desse... Não vou dizer que ela vai perder, não. Porque eu vou trabalhar para ela ganhar e você também, estamos aqui para isso. Mas a gente tem que ser calculista, a gente tem que ser frio. Eu percebo um movimento de esfriamento. Assim, houve um esgotamento do discurso. Eu estou percebendo, cara, que a gente está sem discurso. Você vê que o que a direita tem para apresentar lá no plenário? É anistia. É louvável? Claro que é louvável. Mas, ao meu ver, com a minha intelectualidade, com o meu pensamento, eu enxergo que a direita, ela tem se esvaziado de razão de ser. A gente está assim naquela situação, os valores são nossos, a gente sabe que o meio cristão é nosso, né? Evangélico e católico, o pessoal é conservador, o Brasil é um país conservador, né? Só que aí já está lá o Bessias lá, vai assumir o STF. Só se der um milagre, uma zebra aí dele não passar no Senado, muito difícil. Mas e diz que o Bessias já está acenando para as igrejas evangélicas, já está indo nas igrejas, botou bolos lá para poder fazer uma conexão com os movimentos sociais. Isso é assunto dessa semana. Sim. Né? E a direita? Anistia. Anistia é importante, não estou absolutamente relativizando a importância desse assunto. Ele é o cerne de uma questão muito grave, de uma injustiça muito grave que está acontecendo no país. Ponto. Mas se a gente não buscar se reinventar no discurso, no posicionamento, Rafael, eu vejo muito risco da gente, né, ver o bonde passar. Concordo com você nesse ponto e é por isso que eu fico trazendo temas diferentes dentro da minha estrutura de rede social, Instagram e demais redes sociais. Porque se a gente não trouxer para as pessoas temas que são relevantes para ela, o risco que a gente corre é ser quase como se fosse assim, aquele campeão de 3 músicas. Você só tem 3 músicas, aquele artista só tem 3 músicas e acabou. Você não consegue, é aquele time que tem só um jogador. Então se a gente for esse tipo de pessoa, realmente nós estamos fadados ao insucesso. Isso serve para qualquer lugar. Dentro da empresa, se você não buscar novas receitas, dentro de uma estrutura da cidade, se você não procurar outras formas de crescer, qualquer coisa que você for fazer desenvolvimento na sua vida, você vai fazer isso. Outras frentes, outras possibilidades. Então eu acho que você tem razão nesse ponto. E é por isso que eu falo, Brasília, no final das contas, ela replica exatamente o que acontece nas cidades. Sai fazendo uma análise dentro das câmaras de vereadores, você vai perceber que os políticos ditos de direita lá não entregaram nada. E muitos estão até agora, em outubro, só com discurso ideológico. O mesmo discurso que os elegeu. E é por isso que eu falo, ser de direita, se você não entregar resultado, daqui a pouco o ser de direita vai virar motivo de chacota, igual você falou. Porque você defende uma coisa, briga sobre aquilo, mas você não converte o que você defende e você acredita na realidade das pessoas. A pessoa tem que sentir o que é ser de direita. Você acredita nisso? Mostra pra mim. Me dá o exemplo. Fortalece a estrutura social da cidade, estrutura econômica da cidade. Coloca os seus valores à prova em prática. Realização. E aí, de novo, o que acontece aqui é o que acontece em Brasília. O que acontece em Brasília nada mais é do que acontece nas cidades. É por isso que eu acho que esse debate é tão importante. Porque se a gente não fizer rapidamente um movimento que mostra que a direita tem o que oferecer para as pessoas no sentido de representá-las, cada vez mais a gente vai ver as pessoas desistindo de estarem envolvidas com a política. Só que a gente precisa o contrário, precisa ativar as pessoas politicamente. Porque quem defende princípios e valores também não pode querer apoiar o Bessias. O evangélico apoia o Bessias. Esse cara está lá para servir a esquerda e servir o PT. Ele não está lá para servir nenhuma justiça. Ele não tá, ou pelo menos para servir a justiça dos homens aqui só. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar, porque o inimigo também ele vem assim, o lobo sempre vem em pele de cordeiro. Ele aparece ali na maciota, mas no final das contas ele quer ir lá e te desanimar. Não, sai da direita, a direita não tem proposta, vem cá para a esquerda, ó, eu sou bacana, eu sou legal. Não, eu vou aliviar. O próprio governador do estado do Espírito Santo fez isso. Foi lá, assinou um termo todo dizendo compromisso com toda a igreja evangélica, não sei o quê, e agora recentemente o próprio governo do estado tentou colocar uma lei que tentava transformar uma série de religiões em aspecto cultural, mas também para viabilizar verba para ir para esses movimentos. Então, quando você começa a entender, você fala assim, será que o discurso, a prática, eles estão alinhados? Se não estão, nós que somos de direita, nós não podemos perdoar isso. Infelizmente, não dá. Você quer desculpar o cara, você desculpa, mas você não vai lá e não dá mais chance para ele, porque senão essa galera vai se manter no poder e eles vão usar a máquina e vão usar o Estado contra as próprias pessoas que colocaram eles lá.
É o que eu Não, eu acho tudo isso muito bem. Você estava falando aqui, eu estava lembrando de algumas posturas. Cara, tem uma coisa que me marcou muito na época. Eu já estou finalizando essa parte de política nacional. Quero falar de você, quero falar das suas propostas. Vamos chegar lá. Você está com hora marcada aí? Tem mais tempinho? Tranquilo, à vontade. Bom, Rafael, eu me lembro, cara, que quando o Bolsonaro ganhou, uma coisa que me marcou muito, dentre tantas outras, né? Ele conseguiu um Tarcísio na época, logo no início do mandato, não sei se foi no primeiro ou no segundo ano, acho que foi antes da pandemia. Ele conseguiu a liberação lá do todo o projeto, alocar verba e tal, para começar a construção da Ferrogrão. Uhum. E eu me lembro de um belo dia, estar assistindo um jornal, e um partido de esquerda, que eu não me lembro se foi o PSOL, ou foi o PDT, ou o PSB, um desses três. Se não me engano, foi o PDT, do Carlos Lupe, é PDT? Uhum. Se não me engano, foi o PDT. Entrou com uma ação no Supremo, pedindo para embargar a construção da Ferrogrão, porque estava passando dentro de terra indígenas. Você lembra desse episódio? Lembro. Não pode, porque ali é uma terra indígena e não pode passar. Quer dizer, o desenvolvimento do país não pode, né, porque a esquerda defende que o desenvolvimento não pode chegar naquele ambiente. E aí, cara, nós estamos agora, por esses dias, com a Petrobras recebendo uma liberação do IBAMA para explorar uma área completamente sensível na foz do Rio Amazonas. Quer dizer, eu não sou contra, hipótese nenhuma, isso, mas eu vejo que, assim, e não tem ninguém falando nada, não existe força nenhuma para... Né? Acho que a direita não vai... a direita não tem que comprar essa briga, porque isso é desenvolvimento para o país. Exato. A gente só fica triste de saber que a Petrobras, mais uma vez, está aparelhada, né? Servindo aos interesses da galera, e a gente vê, assim, que no final das contas, né? Não tem coerência o que os caras fazem, né? Toda a construção da esquerda é uma construção incoerente, né? O Haddad falou que estavam comemorando porque agora eles conseguiram aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Meu irmão, qual carteira assinada, o trabalhador, o mais humilde, que está ganhando 5 mil reais de carteira assinada? Nada. O pobre que ganha 5 mil reais, meu irmão, geralmente é o cara ou né, trabalha trabalha na informalidade, né, ou o cara que não tem lastro, é um prestador de serviço e tal, o cara recebe muito sem nota e tal. O cara faz um serviço avulso lá, o cara não tem nem estrutura de CNPJ. E o cara isentou, então assim, aí e ainda disse que tirou dos ricos. Não, nós cortamos de quem mora na cobertura, porque esses caras vão ter que pagar. Então assim, o meu ponto de preocupação com a direita é a gente conseguir chegar vivo na eleição que vem, sair dela fortalecido. O meu otimismo, a minha torcida, a minha visão virtuosa de mundo acredita que vamos sair bem. Mas eu tenho medinho, eu tenho um friozinho na barriga da gente sair mal e o tempo degringolar, porque aí acabou também, né? Se a gente não conseguir resolver esse posicionamento, a gente tem muito sérios problemas, né? O que eu posso te dizer é o seguinte: primeiro é não temas. Não é à toa que essa é a frase mais repetida dentro da estrutura bíblica, né? Então, não tenha medo. Segundo tudo aquilo que é obstáculo, o obstáculo se torna o caminho. Então essa é uma citação ali de Marco Aurélio. Então assim, nós temos que enfrentar os nossos medos e caminhar. Então se hoje você tem esse medo, nós precisamos enfrentar isso. É mais, o seu medo está só te mostrando aonde você precisa romper. Então eu acredito nisso. Não, mas piamente. Não é medo não, eu só estou fazendo uma análise. Eu não tenho medo de nada, não. Eu estou dizendo assim, o meu receio, o meu ponto de atenção. Sim. E quando você consegue identificar... Eu não sei quem vai estar assistindo esse programa, não sei se é um político, um líder de um partido, quem sabe. A gente tem que o seguinte, eu sou voz do povo, eu não sou um cara que tem interesse nenhum em receber o meu soldo lá, meu olerite lá de final de mês do cofre público. Eu tô aqui, eu sou o voto, eu dou voz para quem quer político, eu tô aqui para fortalecer vocês. Não sei se um cara desse vai estar assistindo a gente, mas a gente tem que identificar onde estão as nossas mazelas e tratá-las. Perfeito. Então, assim, existe um embaralhamento
eu tô percebendo que a gente não tá conseguindo sair disso, né? Fica aquele negócio, não, uma parte, não, é Bolsonaro ano que vem, não, mas temos que botar outro nome. Não, Bolsonaro falou, e isso tá gerando uma inconsistência, mas que é plenamente, passivelmente de ser resolvido. Rafael, vamos falar do Rafael Otaiano, estamos falando dos outros aqui, vamos falar de você agora. Legal. Esse cara bonito, elegante. Casado, Rafael? Solteiro. Solteiro? Solteiro. Tem filho, não? Não, também não. Tá com 40 e poucos anos? Como é que é? 39. 39? Vamos pro casamento aí, bicho. Quer falta de opção? Ou você virou... Como é que fala? O cara que tem vocação. Como é que é, Orlandinho? Você que é católico? Devoto? Devoto. Na verdade, não, irmão. Na verdade, eu posso falar isso muito, muito tranquilamente, né? Também já tive namoradas e tudo. Mas, recentemente, o fato de eu ter feito esse movimento de vir para a política e saber que eu vou dedicar 20 anos na política faz com que, para mim, seja muito importante que a própria pessoa que queira estar comigo entenda que eu, na política, estou realizando um propósito de vida, né? Então, eu não estou ali pelo ego, pelo status, igual você. Eu não estou ali pelo olerite, não estou pelo dinheiro. Então, a pessoa, se ela não me apoiar nisso, fica muito difícil, e eu posso falar isso sim pela cadeira de político, é muito difícil você estar na política se você não tiver o apoio da sua família. Né? Então, imaginando que eu também desejo casar, ter filho, se eu for trazer uma pessoa para minha vida que já desde o início já não vai me apoiar, eu não tenho como consolidar uma família com essa pessoa. Então isso passa a ser, obviamente, um requisito para mim no sentido de, olha, você entende o que eu estou fazendo? Porque para mim é um propósito, isso para mim é importante. Então buscar uma pessoa que já saiba disso também, acho que hoje acaba sendo um grande diferencial. E não é todo mundo que gosta de política, né? Então, acho que isso aí já dificulta bastante o meu processo, mas... Continua acreditando que Deus vai trazer a pessoa na hora certa. Amém. E a sua vida privada também não é o foco aqui, não. Eu acho que cada um tem direito à sua privacidade e à sua individualidade. Mas eu fiz a pergunta do contexto familiar para dizer o seguinte, Rafael. Você é um cara, moleque novo, né? Com muita experiência, com muita construção de raciocínio. Eu cheguei até você porque eu vi um vídeo seu, aquele vídeo viralizou? Viralizou. Qual que era o tema daquele vídeo? Fala pra galera aí. A gente está justamente fazendo uma chacota de um vereador de esquerda lá em Vitória, que o cara, além de ganhar 17 mil reais de salário, queria receber auxílio combustível. E o que a gente mostra é que, tipo assim, é um absurdo, porque esse mesmo cara já se candidatou no ano passado, quando o salário era só 8 mil reais e nunca teve auxílio combustível. Ou seja, você queria ser vereador da cidade, quando o salário era metade, agora que dobrou, tem 13º, você ainda quer mais dinheiro? Peraí, você tá de sacanagem. Você nem começou a trabalhar. Como assim? Você já quer tomar mais dinheiro da população? Não faz isso não. Não pode, aí não pode não. E aí eu falo o seguinte, no final ainda falo assim, ó, você que é de esquerda, tá com seus olhos tapados, se você quiser sair dessa neura que você tá, vem um pouquinho aqui pra direita, não precisa ser nem direita, não, centro-direita eu já tô te aceitando, beleza? Então, um beijo pra você que é de esquerda. A galera entrou comentando, viralizou esse vídeo, né, velho? Foi isso. Muita gente me xingando, obviamente, mas, de novo, não é pra atacar a pessoa de esquerda, é só pra mostrar que a hipocrisia da esquerda, ela é real. E se você fecha os olhos pra isso, bom, aí vai Você saber, viu a hipocrisia dessa semana aí? Qual delas? O deputado lá de esquerda na França foi dar uma entrevista para falar contra os super ricos. Aí antes dele entrar no ar, ele tava com um relógio de 40 mil dólares. Você não viu essa, não? Mas aí é malandragem. Você não viu, né? não? Não vi essa, não. Tá doido, tá aparecendo aí direto. O cara, o político lá, não sei se é deputado lá na França, de Paris, não sei. O cara vai, arranca o relógio pra falar contra os super ricos usando relógio de 42 mil dólares. Só pra conectar nisso, olha só o que você falou. Agora há pouco você disse o seguinte, Rafael, eles falam que estão querendo isentar os pobres de alguma coisa e tal, estão querendo resguardar os pobres. Pensa comigo, o governo vai lá e aprova as bets. Quem que tá mais jogando dinheiro fora nas bets? O pobre. E aí ele vai lá agora e faz o quê? Aumenta o imposto sobre as bets. Então, já que o pobre curte bet, ele tá lá e tá aumentando imposto sobre o que o pobre gosta. É isso que ele tá mostrando. Então, essa é a conversa. Começou com as brusinhas, né? As brusinhas. O cara vai lá, compra na Shopee ou compra onde for. Aí ele vai lá, cede a um lobby específico dos núcleos que vendem, os atacadistas que vendem roupa aqui dentro do Brasil. Aí vai lá e põe mais imposto. Beleza, mas ele fala que é pra quê? Não, isso aqui é pra proteger e tal. Seja sincero com as pessoas, fala o que você quer fazer, mas é sempre discurso. A narrativa, a esquerda é só narrativa. Ela serve a um interesse, mas ela discursa outro. E é sempre assim, a própria questão que você acabou de falar é isso. Não, eu falo que eu quero proteger os pobres, mas deixa eu tirar meu relógio aqui, porque eles não podem ver o meu relógio. Então essa é a dissonância da realidade que a esquerda faz. Eu quero tudo pra mim e nada pra você. É sempre assim, sempre foi assim. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a dureza da lei. Aos inimigos mesmo, põe todo mundo para estourar. É assim. Rafael, como é que foi essa trajetória sua aí como secretário
lá em Viana. Fala para o pessoal, conta um pouquinho como é que foi essa experiência de secretário de desenvolvimento. Bom, foi muito bacana porque foi a primeira vez que eu tive uma experiência como secretário dentro de uma estrutura de prefeitura, né? E então, assim, gestor público. Uma coisa é você ser empresário, tocar o seu negócio e mandar lá. Outra coisa é você estar num lugar onde você não pode escolher quem trabalha para você. Esse foi o primeiro desafio que eu tive, né? Poder escolher a equipe. Eu já cheguei com a equipe pronta. Você tem que colocar em prática tudo aquilo que já estava rodando, então você não pode abandonar projetos. E você tem verba e recurso limitado, porque também, por mais que eu quisesse fazer um monte de coisa, o orçamento já foi aprovado no ano anterior. Então, tem uma série de limitações. Ainda assim, de acordo com o que a gente tinha ali, o que foram os eixos mais estruturantes? Primeiro, o programa Cidade Empreendedora, que procurou agilizar a vida do micro e pequeno empreendedor. De que forma? Não tem necessidade de licença para esse cara. Ele já é isento de licença, ele pode começar a operar se o negócio dele for micro ou pequeno e baixo risco. Então, agiliza a sua vida, vai produzir, vai empreender. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente tinha um estoque de empregos, o empresário reclamava muito, isso deve acontecer aqui em Cachoeiro também, não tem gente para trabalhar. Né? Então o que a gente percebeu? Que a estrutura do município estava treinando pessoas para ser empreendedor, boleiro, doceiro, o que for. E a gente foi lá e mudou os cursos para operador de máquina, operador de equipamento, né? Auxiliar de logística, motorista, coisas que estavam ligadas às demandas do empresariado da cidade. Então, de novo, a gente conseguiu trazer as pessoas para o emprego e as empresas conseguiram preencher as vagas também, gerando maior produtividade, que gera mais arrecadação. Então, um ciclo virtuoso, né? E além disso, a gente estruturou um programa que chama Escritório de Negócios, onde aqueles novos investimentos que chegam na cidade, ao invés do cara ficar batendo cabeça dentro da prefeitura, indo em cada uma das secretarias, ele canaliza na Secretaria de Desenvolvimento Econômico esse ponto único, ponto focal, para que ele possa depois interagir com as outras secretarias. Né? Então acaba aquela ideia de um despachante externo que vai te cobrar para falar com a prefeitura, faz essa conta direto com a prefeitura, de conversar com a prefeitura não vai te cobrar nada por isso, porque também existe por parte do município a intenção de ver o seu negócio entrando mais rápido em funcionamento, empregando pessoas e gerando impostos para a cidade. Então esse foi o ciclo virtuoso que a gente conseguiu construir nesses 11 meses. Né? Qualificação de pessoas, oferta. A gente fez um chamamento público muito legal, inclusive as cidades podem copiar isso. É um edital para que as universidades possam oferecer descontos nas suas vagas remanescentes. Então a gente tinha mais de 10 mil vagas em diversos cursos de ensino superior, com desconto que variava de 10% a 70% para qualquer pessoa que simplesmente morasse na cidade de Viana. Então imagina, o cara que não conseguia fazer faculdade porque estava caro, podia chegar lá e falar, sou munícipe de Viana, quero pegar o meu desconto de 30%, 40%, 50%, 60%. Quem pagava essa diferença? O município? Ninguém pagava a diferença. Aí que tá. A faculdade dava? A faculdade oferece isso. Porque no final das contas, quando ela não consegue preencher todas as vagas, interessa para ele fazer um estímulo. Então, ao invés dele fazer uma campanha, ele faz uma parceria com a prefeitura para ofertar isso para o munícipe. Então, bastava lá que ele falasse, ó, comprovei, tá aqui meu comprovante de residência, eu moro na cidade, a cidade tem uma parceria com a faculdade, eu quero receber meu desconto. Então, entre o munícipe e a faculdade. O município só entrou realmente para trazer, vamos dizer assim, essa proporção. Até porque ele também tem servidores, uma série de pessoas. Então, aí sim é onde vem essa força, né, de canalizar para chegar à oportunidade, de fato. Agora, Rafael, Viana tem se tornado um grande polo logístico, né, cara? Tem alguns armazéns, complexos logísticos se estabelecendo lá. Como é que tá isso? Viana acabou sendo reconhecida como a capital logística do Espírito Santo por tudo aquilo que ela já tinha. Né? Se você parar para pensar, Viana é cortada por duas rodovias federais, a BR-101 e a BR-262. Então todo o fluxo de cargas de entrada e saída da região metropolitana, entrada e saída para as indústrias e entrada e saída para os portos, passa por Viana. Então, assim, ou pelo menos grande parte. Né? Viana está a cerca de 15 quilômetros do Porto de Vitória e o Porto de Vila Velha. Então, de novo, você tem um acesso muito fácil. E para sair, para distribuir essa carga, mesma coisa. Você já está dentro das BRs. Então, a parte logística também. Grandes áreas. Viana é maior do que Vila Velha, Cariacica, Vitória. Viana só não é maior que a Serra, em termos de extensão territorial. Então, assim, é um município que tem grande extensão territorial, uma população razoavelmente pequena. Então, isso também fortalece porque você tem muitas áreas e o valor do metro quadrado ainda muito inferior às demais cidades. Então, isso também atrai os novos investimentos. Então, de fato, a cidade reconheceu a sua vocação e aí começa uma coisa, tá? A gente vem falando da direita, mas isso serve para qualquer coisa. No seu negócio, você precisa reconhecer quem você é, qual é a sua identidade, no que você é bom. E aí depois você começar a fazer aquilo. Porque senão você quer fazer um monte de coisa e não faz nada. Acho que isso a gente pode aplicar, seja no nosso negócio, numa cidade, numa gestão, mas principalmente dentro da própria estrutura da direita. Quem somos nós, o que nós estamos aqui para fazer e focar em realizar aquilo. Foi o que Viana tem feito. Rafael, na contramão do que a oposição fala, que a direita fala, o governo Casagrande
tem sido muito bem avaliado. Isso eu não tenho nenhuma paixão por Casagrande, mas eu convivo com as notícias e recebo gente aqui de várias frentes. A gente vê um político com muita boa vontade de realizar o desenvolvimento e os dados, os números mostram um estado que hoje tem um dado aí recente do IBGE que mostrou um dado muito bom, mas ao mesmo tempo muito preocupante. O Espírito Santo é um dos poucos estados da federação, deve ser o Espírito Santo mais 2 ou 3 entre 27, que receberam fluxo migratório. Todos os demais perderam. O estado do Rio, por exemplo, que é aqui do lado, vizinho de porta nosso, perdeu muita gente foi embora do Rio. E o Espírito Santo e mais pouquíssimos outros estados ganharam, né? Ou seja, é um sinal de alerta positivo, mas não sei se é tão positivo assim, tem que acompanhar os dados. De que a gente está recebendo gente que provavelmente está vindo de outros estados para se estabelecer aqui, para morar aqui, para investir aqui. Por esse lado é ótimo, a gente tem que ver a qualidade das pessoas que estão vindo, né? Dito isso, quer dizer, se o estado está atraindo investimentos, está atraindo possibilidades, se subentende, numa linha mais geral, de que é um estado que está com uma política equilibrada, de que está agradando. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu tenho muito receio quando as pessoas avaliam dessa forma. Casagrande é avaliado de forma positiva. Politicamente, ele é um político municipalista, então ele leva recursos para os municípios. Então a sensação geral é de que você tem essa verba pública sendo distribuída, ok? Mas a pergunta é, cadê o hospital? Que já prometeram um hospital lá em Cariacica? Cadê o hospital em Guarapari? Cadê o hospital do norte do estado? Esses ainda não chegaram e já se passaram alguns bons anos. Em 2010, começou uma obra do Cais das Artes, é uma obra que está do lado da Praça do Papa, é um caixote de concreto. Passaram-se 15 anos, essa obra ainda não foi completa. De 180 já foi para 300 milhões de reais. Também em 2013 foi feito o Planejamento de Desenvolvimento do Estado, chama ES 2030, Casagrande governador. Você sabe o que previa lá? Que ia fazer um esforço para poder duplicar a BR-101, a BR-262, colocar a ferrovia no estado passando. 12 anos depois, qual que é o discurso? Nós precisamos duplicar a BR-101, a BR-262 e passar a ferrovia. A gestão pública, e aí essa é a minha pergunta, até que ponto as contas equilibradas do nosso estado são exclusivamente, porque eu não acho que é isso, competência dos gestores ou porque é um estado que de fato tem uma grande arrecadação em termos de indústria, em termos de royalties de petróleo, em termos da iniciativa privada e uma população razoavelmente pequena quando comparada aos outros estados. Então essa é a primeira pergunta que eu faço, porque atribuir isso aos deuses do Olimpo, nós tivemos 2 governadores, então o estado do Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes, mas só esses 2 caras têm a brilhância de poder gerir bem as contas públicas do estado? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que esse é um questionamento que a gente precisa fazer. Porque agora nós vamos ter uma eleição ano que vem e o governo vai mudar. Então esse é o primeiro questionamento que eu faço. E segundo, quando você vê todas as promessas que não foram cumpridas, é muito fácil falar, não, o estado do Espírito Santo está crescendo, está atraindo muita gente, certo. Mas será que a gente está atraindo só porque o Espírito Santo está bombando, está bacana, ou porque o Rio de Janeiro está simplesmente inabitável sob o aspecto de violência? Essa é uma pergunta que você vai fazer para o carioca. Por causa da corrupção. Estado de São Paulo, será que as pessoas também não estão já de saco cheio do trânsito, que elas perdem mais tempo no trânsito do que vivendo com as suas famílias? Então você tem mais uma pergunta aí. Então qualidade de vida no Espírito Santo pode ser tão atrativo quanto o governo. Rafael, mas você está querendo dizer que o Casagrande não fez nada? Certamente que ele tem o seu valor. E aqui eu não ofendo a pessoa do governador, nem como o governador anterior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito receoso você atribuir ao que acontece no estado do Espírito Santo exclusivamente a eles. Porque aí a gente esquece de quem produz, de quem emprega, de quem paga imposto. Porque essas pessoas estão desenvolvendo. O próprio exemplo disso, olha para Aracruz, vai sair um porto lá. O porto não é público. O porto é da Imetame. É Ettore Cavalieri. É o empreendedor. A zona vai sair não, já saiu. Então, já saiu, já está acontecendo. As grandes indústrias que nós temos aqui, que são grandes empregadores, grandes geradores de impostos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tende a dar crédito ou dar recompensa para a pessoa errada. Porque se for isso, eu vou perguntar para você assim, cadê todos os deputados federais, cadê todos os deputados estaduais que não fiscalizaram essas obras que não saíram?
Ou se a gente vai dizer que o governo agora está fazendo as coisas erradas. Você não reclamou? Se você reclama dos deputados em Brasília para poder combater os erros do governo, por que as falhas que foram feitas no Espírito Santo, ou as não entregas ao longo desse tempo, a gente não foi penalizando? Qual falha que você considera mais grave? A questão estruturante. Toda, com toda certeza. Porque tem 20 anos no Espírito Santo que a conversa, as nossas contas estão em dia. Mas você não fez nada de estruturante para o Estado. Mas não fez a duplicação, não entregou aquela duplicação do mestre Álvaro lá, que aquilo tirou um trânsito pesado de dentro da serra. 20 anos. Tá, mas não foi feito? Uma. Tá. É sério isso? Não, sério não, porra. Eu não tô defendendo o cara, não. Eu tô conversando com você. Não, mas eu tô te perguntando isso. Mas isso não é meritoso, não? Você não acha que mere um parabéns? Mas o que eu quero te mostrar é isso. Como é que você vai dar parabéns pra uma pessoa... Meritoso não, meritório. 2006, os caras preveram duplicação da 101 e 262. Não realizaram. Mas não é obra federal, 2013, mas cadê a articulação política? O governador é a liderança do Estado. Ele que deveria ir lá a Brasília, então, e fazer essa articulação. Tem uma bancada toda que se remete a ele. Cadê a articulação política? Porque isso é mérito. Agora, vão ter passado os 20 anos... O discurso é o mesmo, as contas públicas do Estado do Espírito Santo estão boas, e aí o cara vai querer dizer que esse é o mérito dele? E esse número aí que Casagrande tá enchendo a boca para falar aí, que reduziu a criminalidade. Boa, pega os dados a nível Brasil, e aí esse é o detalhe. Quando você vai olhar, no Brasil, há 10 anos atrás, morria 50, 60 mil pessoas, crime de homicídio com arma. Esse número vem caindo para 40, 30, vem caindo. Então, se cai no Brasil inteiro, cai no Espírito Santo também, de novo, isso é mérito dele? É aí que eu te faço a pergunta. Porque, incrível que pareça, se você for pegar a população do Espírito Santo de 10 anos atrás, agora a população é maior, mas e a quantidade de polícia militar que tinha? Você vai perceber que o contingente estava defasado. Aí agora foi lá às pressas, por quê? Porque entenderam que segurança pública é um tema quente nas eleições. Vamos colocar na rua os alunos. Você deve ter percebido. Tinha um monte de aluno militar, tudo na rua, lá fardado, para quê? Para dar a sensação de segurança para as pessoas. Agora, o que eu acredito? Eu não tiro o mérito das coisas certas que o governo faz, mas eu tenho que ser o cara que traz o olho das pessoas para o que ele não fez, para os erros que comete. Porque se for para ficar batendo palma só para o que é certo, é como se você não estivesse avaliando o todo. A gente precisa avaliar o todo. Vou te dar um exemplo. Totem de segurança. O que é? Nada mais, nada menos que 3, 4 câmeras em cima de um totem, de um poste. As próprios condomínios colocam. Vai ver o preço que é colocado para esse totem de segurança, porque se é aluguel, não foi adquirido, para ver quanto que é feito na iniciativa privada. Segundo, 40 totens. Esses 40 totens vão fazer o quê? Ah, é câmera? Então o negócio é câmera de inteligência artificial? Legal. Por que não fez igual o Smart Sampa em São Paulo e habilitou para que qualquer particular que tenha uma câmera na frente do seu condomínio ou na frente do seu comércio possa ceder as imagens para o governo do Estado? Por que não integraram as câmeras de Vitória, de Vila Velha, de Serra? Se o governo do Estado estivesse trabalhando nessa integração, tinha cerca de 2.000 câmeras nesse momento. A um custo mais barato. Pois é. Não é só um... E aí que eu te falo, por que nós não estamos construindo estrutura transformadora? Aí nós ficamos o quê? 20 anos sem fazer a infraestrutura logística do nosso Estado, só trabalhando com benefício fiscal. Aí agora que o benefício fiscal vai acabar, tem que correr para fazer as coisas. A pergunta que eu te faço é, será que nos próximos 5 a 7 anos a BR-101, 262 vão ser duplicadas? Para quem vem há 20 anos falando que não fez, será que vai fazer? Mas e para gente que vai direto daqui para Vitória, a gente já conseguiu pelo menos que chegasse até ali, até Iconha. Uhum. Eu acho que chegou, né? Até Iconha. Rapaz, já dá uma diferença do cara. Imagina ela toda, né? Aí eu quero te falar. Norte, e se imagina se 20 anos atrás o Estado do Espírito Santo tivesse. Quantas pessoas não teriam morrido nas BRs? Não, quantos acidentes dúvida. teriam sido evitados? Quantos fluxos logísticos? Quantas empresas a gente não teria atraído para cá? Então, é o que eu falo. O custo de oportunidade é a oportunidade que você perdeu pelas coisas que não foram feitas. Bom, o fato é o seguinte. Casagrande é de esquerda, é alinhado com o PT. PSB. Ponto. E o Estado do Espírito Santo é um Estado conservador. É isso. E aí ele enfrentou as eleições de reeleição, quer dizer, o cara estava com a máquina e enfrentou o Manato, que era um candidato fraco, né? Eu tenho um carinho pelo Manato, sempre me tratou muito bem, mas o cara fraco naquele pleito, para aquele momento, pode ser forte para outros. E quase perdeu para Manato, bicho, porque o pessoal não tava essa Coca-Cola toda com ele, não. Mas, enfim, qual a proposta da direita? O que a direita vai fazer se assumir aí, cara? Porque aí chega e assume o cara de direita. Aí o cara ganha, um colega nosso de visão política. Chega lá e fala, não, mas é porque o Lula é de esquerda, não mandou verba, e aí para tudo de novo. Como é que é?
esse negócio aí? Primeira coisa é o seguinte, você sabe qual é o orçamento do Espírito Santo previsto para o ano que vem? Quanto? 30 bilhões de reais. Essa é a primeira questão. O Estado do Espírito Santo já é automaticamente beneficiado pelo aspecto de arrecadação, pelo aspecto de estrutura logística, tudo que a gente tem aqui, mais os benefícios fiscais que ainda vão ficar. A primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa que se diga de direito tem que fazer é estabelecer um planejamento, de fato, um planejamento estratégico para o Estado, mas que queira ser cumprido. Porque de planejamento que não foi cumprido, a gente tem uns montes. Essa é a primeira questão. Infraestrutura, por que eu bato nessa tecla? Porque se você quer deixar legado para os seus filhos, o que você faz na sua família? Você gera resultado, você deixa legado, você deixa patrimônio, você compra uma casa, você deixa alguma coisa para alguém. A pergunta é, passados 20 anos, o que a gente vai deixar para o Estado do Espírito Santo? Porque a empresa pega e vai embora quando acabar o benefício fiscal. Isso então, aí. Essa é a questão. Qual é o legado que a gente vai deixar? Eu quero deixar um Espírito Santo melhor para os meus filhos. A única forma de fazer isso é através de um grande programa de infraestrutura no Estado do Espírito Santo. E você falou um ponto. E se for a esquerda que ganhar no governo federal? A capacidade do líder de direita é justamente não ser um mero opositor só por ser. Porque quando ele faz isso, ele prejudica a população que elegeu ele. Porque quando você é eleito por toda a população. Você teve a maioria dos votos, mas eleito você tem que governar para todos. E essa é a visão que no Espírito Santo hoje muitas vezes a gente enfrenta. Dentro das estruturas, dentro de município mesmo, você tem prefeito que foi lá, acusou o governador, não conseguiu provar, e depois que não conseguiu provar, a cidade ficou sem receber verba. Vitória é esse exemplo. Aí eu pergunto para você, tá certo eu quando consumo, pago os meus impostos, tô pagando ICMS, o Estado do Espírito Santo arrecada, o governador manda isso para todas as outras cidades, menos para a cidade de Vitória, que é onde eu moro? Não tá certo. Mas por quê? Por causa da briga política. Então, assim, os nossos políticos têm uma responsabilidade de entender o seguinte, o seu aspecto ideológico, ele vai até onde ele não prejudique aquele que te elegeu. Porque se você começar a prejudicar, por causa do seu posicionamento ideológico, as pessoas que você espera representar, você simplesmente não está fazendo isso. Rafael, você vem a candidato ano que vem, 2026. Nós estamos no período pré-eleitoral, né? Pré-eleitoral, porque o pré ainda é um outro período. O que você almeja aí pro ano que vem? O que você está pensando? Qual que é a sua análise aqui no estado? Você vem, você ganha? Como é que tá isso? Como é que tá a chapa do PL? Legal. Como é que tá essa harmonização com o Magno Malta aí? O Magno Malta tá trazendo a filha dele aí, né? Isso. Pra vir a candidata. Então, como é que tá isso? Maguinha é minha candidata para o Senado pelo PL, isso a gente já tem certo, né? Lucas Polezi é uma outra figura que eu apoio também, para deputado federal. Lucas Polezi, PL também, hoje deputado estadual, vem também, pelo menos esse é o caminho que eu espero que seja construído, né? E no meu desejo, já sou pré-candidato a deputado estadual. E por que essa busca? Em 2022 eu vim candidato, né? Justamente para poder me apresentar para as pessoas. 2024 agora já ficamos ali na primeira suplência de vereador. Então o caminho é um caminho de construção e tem sempre convidado as pessoas para se conectar comigo nas redes sociais. Porque se tem uma coisa que eu me orgulho é ser a mesma pessoa online e offline. Porque chega de personagem, mas pelo amor de Deus. Tá fácil pra você, velho. Você não tem uma mulher, você não tem um filho. Você tem cachorro? Você é pai de pet? Puta que pariu. Ei, bonitão. Pô, meu irmão, aí tem que aparecer na rede social mesmo. Fala bem, pá. Por isso que ele me atendeu rapidinho, pá. O cara é desembolado, meu irmão. Carismático, envolvente, hein? De direita, pô. De direita, perfeito. É o partido que mamãe pediu pra Deus. É o partidão. Eu espero que você também, eleitor do outro lado, tenha essa referência, por favor. Tá vendo, rapaz? Não tem como dar errado não, bicho. Não tem uma sogra pra perturbar o sujeito. Aí facilita. Vai dar trabalho. Rapaz, o melhor político que tem. Rapaz, o cara não divide, né? Rapaz, o cara ama o povo mesmo. Mas é engraçado. Você sabe que as pessoas me perguntam e falam, cara, você veio pra política e fala, rapaz, eu tô dedicado nisso. E por que vão ser 20 anos? Porque pra você fazer transformação real, você precisa dedicar. Mas você tá igual o Pablo Marçal, Rafael, com esse discurso seu muito duro. O Pablo Marçal falou, eu vou dedicar 30 anos pra política. Não, acho que é 12, né? Ele falou 12. Só que ele não entrou, pô. Tem que entrar, pô. Então, só tem uma diferença, né? Eu não tô vendendo curso online, então você pode ficar tranquilo. Não quero te vender curso, não quero clique aqui, vem pro meu funil de vendas, tem nada disso. Sacanagem, tô brincando com você, com todo o respeito, mas tem que rir, pô. Mas, pô, o cara tá no auge da idade aí, pô, e tá, em vez de caçar um casamento, tá caçando ajudar o povo, pô, ser eleito. Mas parabéns, agora, parabéns. Pode falar uma coisa sincera?
E eu vou te falar de onde que vem esse raciocínio. Um povo sem esperança é um povo que está idolatrando pessoas. O cara depende do governo, o cara depende de um líder político. Isso é péssimo. Então, para resgatar a esperança das pessoas, meu amigo, só através do exemplo. Enquanto a gente não chegar lá e fizer a diferença, as pessoas não vão ter experiência Rafael, de que dá para fazer. Vende seu peixe aí no bom sentido. Eu não tô aqui... Desculpa até as brincadeiras, eu sou entrão assim mesmo. Mas com tudo com respeito, a gente tem que extravasar. Mas fala aqui pra mim uma boa experiência sua com o povo. Você tem um caso legal pra falar com o povo? Legal. Do povo? Povo. Eu quero saber de povo. Pô, é gente. É o cara que tá lá eu vou te contar uma e você vai lembrando das suas aí. Tá bom. Meu avô tinha falecido. E tava eu, papai e mais alguém lá no hospital evangélico vendo aquela coisa de corpo, né? Como é que vai, como é que não vai. Isso foi alguns anos atrás aí. E aí, rapaz, eu chego lá na recepção da maternidade do hospital evangélico e tinha uma menina lá iniciando um trabalho de parto, parada numa burocracia lá. Não, podia subir para maternidade se tivesse tal coisa, o documento, sei lá, um procedimento. E eu tô vendo a menina extremamente ali com aquelas contrações ali já, né? Rapaz, na hora que eu fiz, eu nem pensei, cara, não raciocinei. Não pode entrar, não. Eu peguei a menina pelo braço, assim, com aquele barrigão. E falei, não, vamos lá, menina, vamos lá. E a menina, ela sofrendo aquela dor, e ela pendurada aqui em mim. Eu falei, não, vamos. Aí não pode entrar aqui, não. Eu falei, sai daqui. Vai entrar assim. Onde é que é a maternidade? Como andar? Eu apertei o botão. Aí a sogra dela tava comigo, que era uma amiga minha de igreja, de muitos anos atrás, que a gente tinha convivido um tempo, depois estava afastado, né? Eu não estava com convivência, com amizade próxima com ela, mas era uma amiga minha. E eu nem pensei em nada. Aí, pô, vou chamar o segurança. E não sei o que, pode chamar a segurança, pode chamar o super-homem, chama o que vocês quiserem aí. A menina tá morrendo aqui, rapaz, vai ter um neném aqui na porta da maternidade. Aí fui lá, perguntou, tem médico aqui? Peguei, botei a menina na maca e saí lá e desci, voltei lá pro meu lugar onde eu tava e larguei a menina lá na maternidade. Anos depois, acho que uns 2 anos depois, um ano depois, tô eu no supermercado Perim, fazendo a compra, eu ouço uma voz assim, Bruno! Rapaz, todo mundo no supermercado olhou, olhei pra trás. Sou eu, Maria, Bruno, vem cá, Bruno. Aí vem com um neném no colo assim, essa aqui que é a neném que você ajudou aquele dia, Bruno. Eu nunca vou esquecer de você, não sei o quê. Aí ela me deu a netinha dela, você lembra disso, Maria? Tá aqui, tem uma foto aqui, depois no final, no off eu vou te mostrar. Eu nem lembrava que eu tinha feito aquilo, assim, lembrei depois, rememorando, eu não fiquei gravando que eu fiz isso, ajudei. Na minha opinião, eu não fiz nada, eu só fiz qualquer homem que tem sangue nas veias faria. Peguei uma menina que tava em parto ali e levei pra deitar lá talvez tava checando, né, se a menina tinha plano, não tinha plano, talvez, nem sei precisar. Mas o meu senso de urgência, de humanidade, de masculinidade, né, me levou a fazer aquilo. E resolveu. E a Maria, e o mais bacana disso é que 1 ano e meio depois, 2 anos, não sei, a Maria me encontrou no supermercado, fez aquela festa. Aí eu falei, não, mas então vamos tirar uma foto aqui que merece. Aí postei, ela comentou, voltou a agradecer na internet e falou que o dia que eu viesse a política eu era o candidato dela, que não sei o que. Eu falei, Maria, eu não fiz isso para isso não, Maria. Eu fiz porque foi no meu piloto automático. Fiz o que eu faria para qualquer um. Agora, corri o risco ali de tomar um processo do hospital, né? De ser mal interpretado, de ser né, mal visto e tomar porrada da vida aí, mas não aconteceu nada disso não, tô aqui até hoje, talvez agora alguém ouça lá e queira me processar, mas não fiz nada demais, eu não desacatei ninguém, simplesmente agi no impulso de sanar um problema, e isso vai gerando aquele limo, né, vai gerando aquela conexão com o povo, e isso é bom, né, cara, pra você que é um candidato, um cara que teve tanto voto aí, que daqui a pouco vai assumir, certamente. E quero que você volte aqui depois de eleito, hein, pô, pra gente falar dos seus feitos políticos. Bora. Você perguntou o que eu faço, né? Tem uma coisa que eu não falei o que você faz, eu perguntei uma experiência marcante com o povo. Legal.
Aí eu te contei a minha pra te dar tempo de você lembrar das suas. Então, eu costumo... Você sabe qual é a melhor experiência que eu tenho com o povo? Eu dedico tempo às pessoas. Porque você dedicar tempo de vida a alguém é compartilhar. Como eu passei por muita coisa, aprendi muita coisa, às vezes o que eu tento compartilhar com a pessoa é uma palavra. Porque mais do que você dar ou fazer alguma coisa para ela é você libertar ela daquilo que aprisiona ela. E às vezes o que aprisiona ela é não enxergar um caminho. Então eu tenho várias para contar. Tem já pessoas ali, um motorista de ônibus, que às vezes eu fui conversar com o cara falou os problemas que ele estava tendo. Eu falei, rapaz, mas você já mandou um currículo, você fez isso e aquilo, e o cara estava travado, não fez nada. E no que ele fez, esse cara até hoje me agradece. Então assim, era um cara do Rio de Janeiro, que estava aqui. Então assim, é uma pessoa, outra, projeto social. Às vezes as pessoas vêm pedir ajuda, eu falo assim, tá bom, eu vou te ajudar, mas o que você precisa para que você nunca mais precise da minha ajuda? A pessoa fala assim, como assim? Porque eu quero que você caminhe com as próprias pernas. Eu não quero que você seja dependente da minha ajuda. Te ajudar é pontual, mas te libertar é para uma vida. Então, assim, levar para as pessoas esse tipo de conhecimento é o que eu sempre tenho feito. E hoje, inclusive, eu dou uma palestra de liderança, chama-se Lidere a Si Mesmo. Essa palestra, ela é gratuita, então, assim, qualquer escola, qualquer comunidade que queira, pode receber. E eu já dei essa palestra para muito líder comunitário também. E a ideia qual é? Empoderá-los para que eles entendam que uma comunidade bem organizada não depende de nenhum político, porque pessoas que falam e brigam pelos seus direitos, essas sim são escutadas. Então o que eu tento fazer para as pessoas é sempre isso. Obviamente que faço também apoio a projetos sociais, mas aí vem o outro lado que eu aprendi. O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, né? Olha só, eu comunico aqui, eu tô gravando com você, né? Sim. Eu acho que a gente tem quase 200 programas gravados já. Não chegou a 200 não, mas tá beirando. Mais de 150 deve ter. Eu converso com muita gente aqui e sempre de maneira respeitosa. Eu nunca tive entrevero com ninguém, nunca tive dissabor com ninguém. Primeiro porque a gente seleciona quem a gente quer estar aqui e segundo que eu acho que a gente... Aqui é um espaço para reflexão. Perfeito. Né? Não importa se é 100 pessoas que vai assistir, 200, 300... É um momento que você tirou para poder falar uma coisa que estava às vezes garrada. A gente tem o Pó de Pedra Fé, que é o Pó de Pedra... que acontece uma live toda terça-feira, todas as quarta, né? O Fé é quarta-feira, 12. E aí eu tive a ideia de falar de espiritualidade. A gente fala de negócio, a gente fala de business, a gente fala de tanta coisa. Falei, cara, a gente precisa falar de espiritualidade também, porque precisamos de ter fé e precisamos de alimentar a nossa fé. E aí, rapaz, um pastor conversando comigo, depois no final, eu falei, cara, eu amei essa experiência. Eu falei, por quê? Cara, pastor é aquele cara que está acostumado a ser referência para tudo, né? Para estar num púlpito e ele falar um discurso, né? Ele pregar. A pregação é um monólogo ali, é uma dissertação que ele fala sozinho, ele não é interpelado, ele não é provocado. E o cara achou legal justamente estar aqui, pô... Debater, vamos bater um papo. E muitas das colocações que eu te fiz aqui nem são minhas opiniões. São uma forma de tentar imaginar que o público lá tem essa dúvida. Claro. Né? Pô, o cara pergunta, porque o cara que apoia o Casagrande tá lá perguntando, não, mas ele é um cara bom, mandou recurso aqui, ele fez o muro de arrimo aqui da minha cidade, da minha casa. Todo mundo tem os seus preferidos, todo mundo olha o mundo pela sua ótica, né? O que é bom para cada um. Então, assim, e aqui é um espaço em que a gente tenta registrar, amanhã aí tem os cortes, tem corte aí com milhares de visualizações, né? Que às vezes a gente consegue extrair um trecho, uma palavra que agrada mais e isso vai repercutindo. É uma oportunidade para eu te apresentar também o nosso setor da pedra. Legal. Você sabia que o setor da pedra está entre o segundo ou o terceiro PIB do Espírito Santo? Sabia disso? Olha aí. E sai daqui, 85% das chapas de mármore e granito que rodam pelo Brasil saem daqui. Perfeito. Né, de Cachoeiro e sul do estado, né? Do estado do Espírito Santo no geral, mas Cachoeiro tem uma concentração, Cachoeiro e os municípios circunvizinhos aqui, de 85% dos tiares, né, que fazem a serrada. A gente tem uma participação muito importante no PIB. Na verdade, a nível nacional, a pedra ornamental, que é o nosso meio de vida aqui, ela é o quarto mineral mais exportado, mais negociado no Brasil. Então a importância que o Espírito Santo tem e Cachoeiro tem no PIB do Espírito Santo é gigantesco. É isso. Sem falar que está conectado, não só a venda, o dinheiro, o dólar que entra ou o real que vem de outros estados, também a arrecadação, também, mas também movimenta todo um ecossistema de negócio. Por exemplo, um dos maiores hospitais
particulares da Unimed, tá aqui em Cachoeira. Você já Perfeito. conhece a unidade aqui Sim. de Cachoeira? Sul. Se não foi a maior do Espírito Santo, tá ali entre as maiores. Me parece que é a maior. A gente tem um centro de especialidades aqui moderníssimo na área medicinal. Tem médicos aqui que fazem cirurgias de alta complexidade. E as pessoas às vezes não sabem disso. Quem está em Vitória, eu morei em Vitória. Eu trabalhei na prefeitura de Vitória há 4 anos. Morei 10 anos. Eu me formei em Relações Internacionais na UVV e fiz pós depois, anos depois, fiz pós em Gestão e Estratégia de Negócio na FUCAP. E eu convivi com Vitória, com meus irmãos de Vitória, os Canela Verde de Vila Velha. Tem amigos lá, colegas de faculdade, colegas de trabalho, irmãos de igreja. Tem vários círculos de conhecidos e bons amigos. E às vezes a gente, quando está em Vitória, a gente que é da capital, né, que está ali, a gente tem aquela impressão de que o Espírito Santo inteiro gira só em Vitória. É uma coisa engraçada. Não, mas pensa, talvez você não pense, o outro não pense. Porque eu sei, eu tive lá, eu vi, a galera, Cachoeira é meio, né, o sul do estado, muito embora é até natural pensar assim, porque o Espírito Santo, ele é um estado interiorano, Rafael. Uhum. Ele é um estado rural. Por que a gente é conservador aqui? Porque a gente é rural, cara. Às vezes a gente não se conecta com isso, né? O cara tem um escritório lá no Palácio do Café, igual meus amigos, Daniel Forza lá, estudou comigo, né? Tem quase um andar inteiro lá no Palácio do Café lá. Tá lá, na capital, com o andar inteiro lá, vendendo café pro mundo inteiro. Só que o cara é de Tarana, pô. É lá da roça. O cara foi nascido e criado lá. Mexe com café a vida inteira. O nosso povo é o imigrante, é o cara que veio construir vida aqui. É o italiano, é o pomerano, é o português. É uma galera que veio com o intuito de se consolidar aqui. Não veio de passagem. Né? Sim. E o nosso povo, o pessoal tem aquela brincadeira de falar, agora tá na moda, né, Rafael? A galera fazer meme do Espírito Santo, né? Aí o pessoal fala que o capixaba é mal-humorado, não dá bom dia. Você já viu algum? Já. Pô, eu não concordo com isso não. Você acha isso? Eu não sei de onde que o pessoal tirou isso. Você sabe o que eu acho que isso é o atributo disso? Nós somos bairristas. Nós conhecemos todo mundo, igual você falou. Nós vamos descobrir amigos em comum. Então é uma natureza do capixaba fazer o filtro do tipo assim, primeiro deixa eu ver quem é você, para depois a gente começar a interagir. Até porque muitas vezes chega aquela pessoa do nada, você fala assim, será que essa pessoa é bacana mesmo? Então o capixaba tem esse pé atrás. Mas eu falo, a gente tem que usar o bairrismo pro bairrismo do bem. Todos os temas que você trouxe em relação ao setor de pedra, imagina o seguinte, se o capixaba, lá do norte do estado, tivesse orgulho de Cachoeira do Itapemirim, por esses resultados que Cachoeira apresenta, esse cara é capixaba de verdade, porque é ter orgulho da sua terra como um todo, não é só da sua cidade, é do seu estado. Nós somos muito pequenos para municípios terem individualidade, quanto como estado a gente ainda não chega muitas vezes a um pedaço de São Paulo, a um pedaço do Rio. Então, assim, como Estado, a gente tem que trabalhar o bairrismo do bem e essa colaboração. E aí esse desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento descentralizado. Região metropolitana, norte, sul, a gente tem verdadeiros hubs de desenvolvimento. Com Porto no norte, Porto no sul. Se a gente conseguir trabalhar isso, Cachoeira do Itapemirim é líder em muita coisa, não é só em pedra, não. Pode ter certeza disso. Não, e o Espírito Santo como um todo, eu acho que, assim... Vitória, cidade de Vitória, né? Toda aquela urbanidade de Vitória, eu que trabalhei lá há muitos anos, eu conhecia, Rafael, eu era fiscal de obras, de posturas e publicidade. Ficava o dia inteiro rodando com um processinho, indo liberar onde o pessoal ia abrir. Na época eu me lembro que teve um período maior aí que estava fluindo muito a questão do Fundap, né? Muitas empresas de fora vinham abrir um escritório em Vitória só para poder fazer aproveitamento fiscal lá, né, dos benefícios do Fundap. Teve uma época que eu conhecia os prédios pelo nome, cara, pelo número, 888, né, não sei das quantas, eu conhecia tudo lá. Vi muito prédio, né, surgir e depois, né, fui tocar minha vida, mas fiquei com esse carinho, assim. A Vitória, ela tem Vitória funciona como uma testa de ferro, um paraquedas, assim, uma estrutura de defesa do Estado muito importante, né? Essa concentração urbana em Vitória, ela faz bem, porque ela é comedida, ela é racional, tem os problemas de grandes cidades, claro que tem, o alagamento. Me parece que a Leitão da Silva ali finalizou, aquele negócio ali, Leitão da Silva, esse ano, por esses anos. Sim. Você tem ali aqueles bairros ali, Jucutuquá,
Como é que é ali? Por cima da Leitão da Silva. Ali é o morro do Murijica, que foi chegando alguns serviços lá também, que na minha época aquilo você não podia entrar lá, né? Hoje já tá com mais característica de comunidade. Mas Vitória é uma cidade sofisticada, é uma cidade que tem um alto valor. Resolveu o problema, que era um problema crônico na minha época, daquele pigmento lá da Vale, né? Da CST. Sim, pode hoje diminuiu bem, né? Quase que zerou, né? Segue acompanhando, segue o acompanhamento, segue monitoramento. Mas quase que zerou, né? Ainda tem, mas segue monitoramento. Segue monitoramento. Uma atividade melhorou industrial, muita coisa, né? Mas melhorou muita coisa. Uma coisa que eu sou inquieto, e aí eu posso falar para as pessoas, Bruno, em relação a Rafael, eu sou inquieto com mudança e com melhoria. Então, para mim, não é sobre o que foi feito. O que foi feito está posto. Nós precisamos falar sobre o que precisa ser feito. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, mas tem que celebrar. Eu não celebro pouca coisa, porque sempre na minha vida eu busquei crescer e evoluir. Mais trabalho, mais entrega, mais resultado. Então, o que eu quero levar para as pessoas no dia a dia é isso. Você falou aí da cidade de Vitória como sendo um lugar bacana. E de fato mas você sabia que os pontos de ônibus de Vitória não tem iluminação? E todo trabalhador passa sobre isso. Tá aí, te falei. Dá uma chegada lá no ponto de ônibus e olha, não tem nem iluminação. Então à noite é tudo um breu. E alguém vai dizer que preocupa? Cadê a esquerda que preocupa com o trabalhador nessas horas? Não preocupa. Mobilidade urbana. Você acha que é certo, igual você falou, o cara de Vila Velha não conseguir chegar na Serra em menos de 2, 3 horas dentro do ônibus? Esse cara perde tempo de vida. Então, assim, quando eu falo de coisas como essa, a melhor forma de servir as pessoas é mudando o dia a dia delas. Você tem uma linha férrea que chama Santa Leopoldina, Santa Maria, agora me falha a memória, que vai de Vila Velha, Cariacica até Viana e sobe para as montanhas. O prefeito de Vila Velha quer fazer parque em cima dela. O prefeito de Cariacica quer fazer avenida. E o prefeito de Viana vai utilizar para poder fazer um espaço de jogging, de bike e tudo. Nenhum dos três, ou pelo menos o governo do estado também não liderou o debate de mobilidade urbana, que poderia usar esse mesmo trecho para colocar um veículo leve sobre trilhos, o que seria um monotrilho ali, para poder fazer a mobilidade de Vila Velha até Viana. Por que não foi passando por Cariacica? Ah, Rafael, mas não é a mesma bitola do trem, não dá para fazer. Tá bom, mas sabe qual é o mais importante de uma ferrovia que você tem? O traçado, porque ninguém construiu por cima. Ou seja, tem um traçado lá. Né? O traçado está pronto. Então vai lá, estrutura isso e melhora. Faz melhor. Você vai ter mais alternativa para as pessoas. Rafael, a estrada de ferro Leopoldina. Leopoldina, então aí, ó. Leopoldina. Deixa eu te falar uma coisa para você. Presta atenção. Para a gente caminhar para o final aqui. Você já falou que um ponto grave que você sugere melhoria, que você projeta melhoria, seria na infraestrutura. Isso aí. Mas me posiciona de maneira contundente. Que tipo de infraestrutura você, como um deputado estadual eleito, se vier a candidato, se confirmar a sua candidatura, se disputar e ganhar, qual a sua contribuição? O que está no seu planejamento aí como deputado? Show. Minha responsabilidade como um pré-candidato a deputado é trazer o debate metropolitano de temas estruturantes. Infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública. Hoje a segurança pública é tratada individualmente por cada município e o governo do estado até hoje não integrou as câmeras dos municípios. Isso faz com que a gente perda a possibilidade de combater ainda mais forte a criminalidade no Espírito Santo. Essa é a primeira. Mobilidade urbana. Cada vez mais carro, cada vez mais ônibus lotado, cada vez mais tempo sendo perdido pelo trabalhador no trânsito. Então, melhorar essa estrutura de mobilidade urbana com alternativas, desde integração, desde debater eventualmente a possibilidade de ter faixas exclusivas, aí é um debate, tá? Mas trazer esse debate e conversar. E esse, por exemplo, conectando Vila Velha, conectando Cariacica, conectando Viana, e aí buscando também a articulação com o governo para poder lá no governo federal trazer verba para isso, beleza? E infraestrutura. Se a gente não fizer, você deu um bom exemplo, o contorno do Mestre Álvaro. Se a gente não consegue fazer obras federais, quais são as intervenções de infraestrutura que a gente consegue trazer para que a gente possa melhorar o fluxo do trânsito da nossa capital? Porque se Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, se tudo isso travar, você não tem nem carga, nem pessoas tendo mobilidade. As cargas não chegam nem saem do porto e nem as pessoas chegam para trabalhar e nem conseguem empreender. Aí você fica travado no trânsito, perdendo tempo de vida. Ouvir rádio não vai adiantar. Ouvir podcast, as pessoas gostam. Eu espero que elas assistam esse nosso. Mas no final das contas não dá para fazer isso durante a vida inteira, né? As pessoas têm que produzir e viver com resultado. Muito bem. Esse é o nosso querido Rafael Otaiano. Ele que é suplente vereador, ele é um líder, é um empresário que trabalha com liderança, advogado, empreendedor. Está exercendo a advocacia? Não, isso aí é só para o conhecimento aplicado para gerar negócio. Vai estar com o AB, não? Tem o AB, tem CREA. O CREA, rapaz, o cara gosta de pagar a entidade.
Olha só, Rafael, pô, pra mim demais, cara, seu bate-papo. Espero que você tenha gostado também. A gente te recebeu com todo carinho no nosso seio da pedra aqui. Vamos falar aqui das nossas empresas parceiras, meu amigo? Agora, Brunão. Bom, vou falar em primeiro lugar do Romário Rosa Stones. Já pensou em dar um presente bacana aí, ó? Quando você arrumar aquela namorada bonita, bicho, você vai no Romário Rosa Stones, compra um artesanato desse, tudo feito em pedra natural, tem vários modelos aí. Romário Rosa Stones é referência nacional e internacional em produtos, em arte, em pedra. Romário Rosa Stones. Pin Academy, referência quando se fala de cursos, treinamentos para toda você que é dentista, odontologista, para todo o seu time, você que tem uma clínica aí e precisa especializar o seu pessoal, ou você que é dentista autônomo, você tem a sua clínica lá, o seu atendimento. Então procure a Pin Academy para poder se especializar nos treinamentos que você tem. Performance Ferramentas Diamantadas. A Performance é uma empresa muito relevante, uma das pioneiras no Brasil em fazer ferramentas diamantadas de alta performance. Investe mais. Você que quer adquirir aquele bem, não sabe como juntar aquele dinheiro, está faltando um pedacinho daqui e dali. A Investe Mais tem um produto especial para você. Ele tem um consórcio, uma carta de consórcio. A gente está muito atrelado a pensar que carta de consórcio é só para comprar moto, carro, né? Para o cara que não tem dinheiro, vai pagando. Não, mas a carta de consórcio ele é um instrumento de negócio muito importante que pode te aproximar do fato de você transformar a sua renda em patrimônio. Então você pode adquirir uma casa, um bem, ou você que é empreendedor, precisa comprar um maquinário. Então tudo isso a carta de crédito que a Investe Mais negocia traz para você. Então procure Investe Mais, siga a gente aí. Incomil. A Incomil é uma indústria especialista em ir na sua empresa e fazer o dimensionamento, fazer o projeto específico na sua medida para você fazer o tratamento dos seus efluentes. Sabe o que é tratamento de efluentes? É quando o pessoal faz lá na indústria, na marmoraria, na indústria, sobra aquele resíduo daquela água misturada com pó de serra. Então aquilo vai para um projeto, para um decantador, todo o equipamento de separação, de depuração para separar o resíduo sólido e liberar a água de volta para uso. Então a Incomil, especialista nisso, procura Incomil. Envelope Mais, empresa nacional, referência em envelopamento de bloco. A gente só trabalha com empresa referência aqui, meu amigo. Envelope Mais é uma grande empresa para nós. Cecília Tower, ela está fazendo o lançamento do primeiro imóvel de alto padrão do balneário de Itaoca Praia. Conhece Itaoca Praia? Já passou algum verãozinho por ali? Não passei. Uma hora dessa você vem curtir um pouquinho a nossa querida Itaoca Praia aqui. E o Cecília Tower é um empreendimento moderno, conectado com as demandas atuais, com os dias atuais. E você não pode perder essa oportunidade de você que quer uma casa para morar, uma segunda moradia, ou simplesmente investir seu dinheiro em imóveis. Cecília Tower é a melhor opção para você. Gustavo Mairink, também um parceiro pioneiro nosso, ele é autorizado da Prudential, ele vai lá e traz para você aí aquele seguro de vida. A gente acha que falar de seguro de vida é só para morte, mas o seguro de vida também é um instrumento para você guardar recursos, para você proteger o patrimônio da sua família. Tem várias formas de você usar o seguro para se beneficiar, e o Gustavo Mairink tem esse produto para você. Casa Boa Vista, essa estrutura que a gente está aqui, uma casa para você que é empresário, que quer fazer um evento, quer fazer um dia especial com a família. A Casa Boa Vista está disponível para você. Entre em contato com a gente. Atlas Mármores e Granitos. A Atlas é uma empresa que está trazendo uns materiais lindíssimos aí. Ela é especialista no que ela está fazendo. Então, a Atlas Mármores chegou para você e você pode entrar em contato com ele. Você que é arquiteto, você que é marmorista, você que é depósito, você que quer comprar material, a Atlas Mármores tem tudo para você. Bom, essas são as empresas queridas. Eu agradeço a cada uma delas que está com a gente aqui. Meu amigo, para finalizar nosso bate-papo aqui,
deixar suas considerações finais aí, a sua visão de mundo, o que você pensa da política atualmente, ou se quiser falar das suas pretensões, aquilo que tiver no seu coração aí. Acho que a gente explorou pouco essa sua atividade aí da liderança aí, temos que te trazer para falar sobre isso. Quem sabe tentar conciliar um dia, você voltar aqui para a gente colocar você de frente a uma palestra dessa aí. Show. É importante para nós. Mas dê uma mensagem final para a gente partir para o encerramento do nosso programa. Bom, primeiro te agradecer, Bruno, a você e toda a sua equipe por ter me recebido, ter me convidado aqui, Orlandinho aí, pessoal. E assim, deixar bem à disposição essa questão da palestra, como eu falei, ela é gratuita e serve justamente para levar essa parte de liderança, coisas que eu aprendi na minha vida. Falo zero de política nessa palestra, então fiquem bem tranquilos, até aqueles que têm pensamento diferente ideológico, porque no final das contas a ideia é edificar as pessoas. Então isso serve a um propósito de vida também. As empresas que são aí seus parceiros, quiserem levar para os seus colaboradores essa palestra também, basta entrar em contato, vai ser um prazer. E você falou para falar da minha visão de mundo. Eu acho que, no final das contas, a minha vinda para a política reflete o meu nível de gratidão a Deus, porque eu fui muito abençoado nessa vida, eu tive boas oportunidades, desde a família que eu nasci, as faculdades que eu fiz, e graças a Deus eu sempre prosperei. Então, chega num dado momento que a única forma de devolver isso é onde você consegue impactar o máximo de pessoas. No meu caso, não é na atividade empresarial mais, não é necessariamente no poder público ali na parte social, talvez, mas no poder público e na política é onde eu acredito que eu consigo aplicar a todo mundo. Seja o empresariado, seja o social. Então, assim, a política, ela mexe com a vida das pessoas. Então, eu acredito que a gente precisa de boas referências, me coloco à disposição para servir as pessoas. Graças a Deus, quem me conhece até hoje sabe que eu pude orgulhar e honrar as pessoas, a começar pela minha família. Então, quero ter a oportunidade de conectar com cada um dos seus seguidores, cada uma das pessoas também que te acompanha aqui, para poder honrar vocês também e mostrar que dá para fazer diferença aqui no Espírito Santo, e o Estado do Espírito Santo vai ser exemplo para o Brasil, pode ter certeza disso. Muito bem, Pó de Pedra Política, finalizando aqui esse bate-papo muito bacana. Siga, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo, manda ele pro papai, pra vovó, pro titio, até pra aquela sua ex-namorada que você não fala mais com ela, joga isso no zap dela lá, solta e sai correndo, não precisa falar nada, só solta isso aí. De repente, quem sabe ela não vai encontrar um cara bonitão solteiro aqui e vai de repente se interessar. Um cara 39 anos bonitão desse, eu se fosse mulher, se interessaria, Juscelio? Com certeza. Eu também, rapidinho. Que fofo. Que fofo. Pessoal, quero agradecer a todos vocês pela companhia. Obrigado por ter ficado até o final. Aqui com a gente, você já sabe o que a gente faz aqui? Não sei. Falar de pedra ficou mais leve. Valeu, galera. Obrigado.